E tem aquele tipo de gente que sempre fala assim, ora por mim, né? Você já deve ter convivido com gente assim. Ah, você vai para a igreja? Pede lá por mim, mas a pessoa não tem coragem de ir para a igreja, a pessoa não tem coragem de se converter, ela vive pedindo, ora por mim. E mesmo aqueles que vão para a igreja, na igreja não tem coragem de adorar, de bem dizer, vivem pedindo, ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E sempre estão com aquela muleta, mas não conseguem caminhar sozinhos. Mal comparando, ou muito bem comparando, nós somos esses semeadores. Eu sou um semeador, outros pregadores são semeadores e nós estamos aqui lançando semente. E essas sementes são lançadas através de ministrações, como eu estou agora ministrando aqui. Então, cabe àquele que está ouvindo ou que está visualizando essa mensagem querer ouvi-la e querer também que a sua terra seja boa. Por isso a pergunta aqui, somos boa terra? Por isso que nós estamos com essa pergunta. Como está a nossa vida? Ela tem sido boa terra para receber as sementes, ou seja, as mensagens que Deus tem lançado aqui? O versículo 12 diz que aquelas sementes que caíram no meio do caminho são as que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. O maior intuito do pregador, segundo Jesus Cristo, é ministrar a palavra da salvação para que as pessoas que ouvirem a ministração ou a palavra da pregação se convertam e se salvem. O meu maior intuito aqui é ministrar para que as pessoas recebam, se convertam e se salvem. E se já forem convertidas, que continuem seguindo em frente, sendo orientadas pela palavra de Deus aqui. Esse é o maior intuito que eu tenho. Esse é o intuito do canal, ministrar a palavra e o evangelho a toda criatura para que aquele que crê seja salvo e, é claro, possa se batizar também. Vamos lá. É evidente, meus irmãos, que muitos que ouvem estas palavras aqui, não somente estas, mas outras, de outros pregadores, infelizmente, essas sementes que são lançadas, elas ficam como se no meio do caminho. Muitas pessoas deixam que o diabo tire a mensagem, a semente. Está aqui, ó. E tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem crendo. E como é que o diabo tira? Você pode pensar assim, mas como o diabo tem autoridade, tem poder para arrancar a palavra do coração das pessoas? É muito simples. O diabo coloca distrações, coloca outras coisas, outros fatos, outros episódios, e as pessoas facilmente esquecem aquilo que foi ministrado. O que eu estou ministrando aqui, se você se deixar ser distraído, você vai perder. Então coloca no teu coração, aviva o teu coração e tenha certeza que Deus está falando contigo. O versículo 13 diz o seguinte: e os que estão sobre pedras, estes são a mensagem, né? As sementes caíram sobre pedregais. Então, as sementes que caíram sobre pedregais, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Quantas pessoas não recebem aqui a palavra que eu estou ministrando com alegria? E geralmente, eu noto isso às vezes nos outros comentários, não aqui, tá? Mas nos comentários dos outros vídeos que eu ministro aqui, pessoas que comentam, pessoas que dizem assim, ah, que legal, glória a Deus, aleluia. Então, e os que estão sob pedras, estes são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Eu estava ministrando outro dia que nós temos vários tipos de pessoas que infelizmente nos rodeiam, nos cercam. E tem aquele tipo de gente que sempre fala assim, ora por mim, né? Você já deve ter convivido com gente assim. Ah, você vai para a igreja? Pede lá por mim, mas a pessoa não tem coragem de ir para a igreja, a pessoa não tem coragem de se converter, ela vive pedindo, ora por mim. E mesmo aqueles que vão para a igreja, na igreja não tem coragem de adorar, de bem dizer, vivem pedindo, ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E sempre estão com aquela muleta, mas não conseguem caminhar sozinhos. São pessoas que recebem as palavras, recebem as sementes, né? Com alegria, porque se emocionam, ai, que palavra linda, maravilhosa, mas são pessoas que não têm raízes. Eu não estou falando aqui de raízes em denominações, estou falando de pessoas que precisam ter raízes com Cristo Jesus. As nossas raízes precisam estar fincadas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. E o texto continua: como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Quantas não são as pessoas que recebem as palavras do Senhor, recebem as ministrações aqui, ou em outros canais, ou outras denominações, outros templos, ficam felizes, por aquele momento creem, falam, hoje é o dia, eu vou mudar aquela coisa toda, eu vou fazer um voto com Deus, vou fazer isso com Deus, eu vou fazer um propósito com Deus, a partir de agora eu não faço mais isso, não faço... Daqui a pouco, essas pessoas você não vê mais, essas pessoas caíram de novo, por quê? Porque são pessoas que não têm raízes. Repito, não basta apenas ter raiz em denominação. Quem tem raiz em denominação, até realmente deve ter algum tipo de suporte, mas
A nossa principal raiz tem que estar no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende o que Deus está falando, deixa nos comentários aí e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E é claro, deixe seu like abençoado se você ainda não deixou o like. Vamos lá. Então, aí o que acontece? Como as pessoas não têm raízes, vem o tempo da tentação e essas pessoas não aguentam e se desviam, ou seja, não aguentam ficar dentro da casa de Deus, não aguentam ouvir, se esquecem daquilo que ouviram e dão adeus, né? Infelizmente dão adeus e aí você vai procurar, cadê a pessoa? Saiu. Mas estava aqui tão fervorosa, estava aqui tão feliz, estava jurando amores aqui ao Deus Todo-Poderoso e daqui a pouco, né? Pessoas que não têm raiz. Nós não podemos estar entre esses crentes que não têm raiz. Continuando, né? Continuando a mensagem aqui que Deus está falando conosco. Eu sei que Ele está falando conosco. Versículo 14 de Lucas, capítulo 8. E a que caiu, ou seja, a semente que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Aqui é uma coisa mais problemática, por quê? São pessoas que ouvem a palavra de Deus, guardam no seu coração e vão caminhando, normalmente. Vão caminhando, ou seja, começam a ter tempo de denominação, começam a ter tempo de igreja e principalmente começam a ter tempo de presença de Deus. Só que, quem são os espinhos? O que sufoca a palavra de Deus no coração de uma pessoa? O que sufoca a palavra de Deus no coração de alguém? São sufocados com os cuidados. Que cuidados são esses? Eu vou falar didaticamente de cada palavra aqui para a gente poder entender. Porque a segunda palavra talvez seja muito natural. Mas quais são os cuidados da vida? Primeiro, as preocupações, os problemas, as dificuldades que nós temos diariamente, normais. Então, esses cuidados da vida, essas preocupações normais que temos dia após dia, podem sim sufocar a palavra de Deus em nossas vidas. Podem sim, como diz aqui o texto, né, sufocar essas sementes. Os cuidados, ou seja, as preocupações, os problemas, as coisas que acontecem na nossa família, no nosso lar, na nossa vida pessoal, eles, se a gente não vigiar, eles vão tomar conta da nossa vida, vão sufocar a palavra, a gente não vai ter mais interesse. Não vai ter mais interesse de ouvir a palavra, não vai ter mais interesse de buscar a Deus, não vai ter mais interesse de ir à igreja, não vai ter mais interesse de nada. Porque os cuidados da vida sufocaram. É uma enfermidade, é um problema no casamento, um problema no lar, é um problema no emprego, um problema de desemprego, problemas, cuidados. Riquezas. E aí já é o inverso. Porque ao passo que alguns desses cuidados são falta de grana, problemas financeiros, dívidas, dificuldades que levam as pessoas a sufocarem a mensagem de Deus na sua vida, ao invés da gente ficar mais confiante, crendo que Deus vai agir, crendo que Deus vai abrir a porta, muita gente, quando está passando por dificuldade financeira, que são os cuidados, né? Acabam não aguentando, sufocam, sucumbem porque não aguentam passar por tantas lutas financeiras. Quando, na verdade, deveriam estar firmes no Senhor para que Deus abrisse portas e, enfim, de todo jeito a Bíblia diz que Deus dá e Deus tira. Se Deus tirou, Ele vai dar. E há tempo para todas as coisas. Existe o tempo da abundância, existe o tempo da escassez. Só que as riquezas aqui são realmente riquezas. E a gente tem que tomar cuidado para a gente poder... Porque nós passamos por lutas e provas e fases das nossas vidas. Quando Deus te tira daquela fase e te dá a vitória, você tem que ter o cuidado de continuar na presença de Deus. E geralmente, quando alguma coisa melhora nas nossas vidas e geralmente quando essa melhora é financeira, quando eu digo a gente, se eu não vigiar você, ninguém aqui vai resistir. Se a gente não vigiar, a gente vai dar mais lugar às coisas que as riquezas começam a proporcionar pra gente. Ou seja, que uma vida estabilizada começa a proporcionar. Ou seja, você vai trocar às vezes um dia de culto por um cinema, vai trocar nada contra o cinema, tá? Você pode ir ao cinema. Tá, pode ir ao cinema, vai com a sua família, distrair com a sua família. Só o seguinte, você tem que saber que na hora do culto você tem que estar dentro da igreja. Você tem que saber que você tem que estar aqui na live aqui, você tem que estar nos assistindo. Enfim, você não pode substituir o que é de Deus por outras coisas. E geralmente as riquezas levam a isso. Você vai querer viajar, você vai querer curtir o carro, né? No dia que eu tiver um carro, eu vou para a igreja. Aí o carro vem, né? E aí, ó, você esquece da igreja? No dia que eu for assim, eu vou fazer isso ou aquilo. Aí você consegue, e você não... Enfim. O que está sufocando as pessoas? As riquezas sufocam porque levam as pessoas a se esquecerem de Deus. Se esquecerem de onde Deus as arrancou. Isso não deveria acontecer, muito pelo contrário.
Gente, deveria acontecer o inverso. Quanto mais Deus nos desse, mais deveríamos estar firmados no Senhor por agradecimento, porque nós não merecemos. Alguém pode glorificar Deus por isso? Nós não merecemos, e Ele tem conferido a nós as suas vitórias, as vitórias financeiras, coisas que nós não merecíamos, coisas que nós, infelizmente, não tínhamos como conseguir se Deus não fosse conosco, se Deus não nos abençoasse. Então, foi uma dádiva de Deus sermos abençoados financeiramente. É uma dádiva de Deus termos as portas abertas, pagarmos as nossas dívidas, nossos compromissos, termos um sustento, termos um dinheiro a mais para a gente poder adquirir alguma coisa a mais. Mas, enfim, às vezes a gente começa a confundir as coisas. E outra coisa, a gente não pode se esquecer que se o nosso Deus tem nos dado graça, vida e saúde, a gente tem que entender que a Bíblia diz: dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um outro erro que nós, às vezes, caímos grave quando, na época da prova, da dificuldade, a gente faz mil e uma prova com Deus. Senhor, se tu me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E quando Deus abençoa, a gente, às vezes, não tem coragem de fazer. Né? Principalmente honrar a Deus com dízimo e oferta. Eu gosto de falar sobre isso, porque é vitória financeira para as nossas vidas e é a vitória de agradecimento para as nossas vidas. Então é um outro problema que nos sufoca, é um outro cuidado que nos sufoca, né? As riquezas, os deleites da vida, como eu falei, né? Quando a gente às vezes está na prova, está na dificuldade, a gente às vezes está firme ali, está buscando a Deus, está na casa do Senhor, está adorando a Deus, né? Mas quando a coisa melhora um pouquinho, né? Você já quer logo fazer aquela viagem dos sonhos, nada contra, você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Mas aí, todo final de semana é final de semana de viagem dos sonhos, né? Aí você quer ir pra pizzaria, pra churrascaria, mas todo final de semana, final de semana de pizzaria, churrascaria. Aí você quer ir pro cinema, mas todo final de semana é cinema. E aí você vai trocando a presença de Deus por aquilo que o teu dinheiro vai começando a poder te bancar e te financiar. Alguém entende o que Deus está falando? Ao passo em que Deus te deu o dinheiro para ser bênção para a tua vida, não para ser problema. O dinheiro nunca pode ser, o dinheiro não é maldição para nenhum de nós, muito pelo contrário. O dinheiro é bênção desde que saibamos usar e saibamos honrar a Deus com ele. Ok, gente? Vamos lá. Então, riquezas e deleites da vida sufocam essa mensagem, sufocam as sementes. E aí o que acontece? E não dão fruto com perfeição. O fruto, ele começa a ficar... Porque aqui repare que a pessoa até continua na presença de Deus, até continua na igreja, mas ela começa a fazer as coisas de qualquer maneira, porque aquilo, ou seja, ou os cuidados ou as riquezas, fizeram a pessoa meio que se desvincular um pouquinho. E aí começa a faltar os cultos, começa a não fazer aquilo com tanta determinação. Você entende o que Deus está falando? Se você entende o que Deus está falando, eu queria que você deixasse nos comentários, porque eu sei que Deus está falando em nome de Jesus. Enfim, aí a gente vai começando a viver e entender que, invariavelmente, como crente no Senhor Jesus Cristo, ou mesmo como não crente, nós vamos receber semente. Porque os pregadores estão aí, o pregador está aqui, outros pregadores estão aí, lançando as sementes. E nós precisamos ser, então, o que está no versículo 15 que nós lemos aí, e que eu vou colocar de novo o texto na tela, e eu queria que você entendesse que Deus está falando comigo. O texto está aí na tela. E aqui caiu em boa terra. Ou seja, somos boa terra? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração o quê? Honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Vamos então separar esse texto aqui, dividir alguma coisa para a gente poder explicar direitinho, de maneira muito didática. Por quê? Se eu e você somos essas pessoas, ok? Que são a boa terra, ou seja, a palavra está sendo lançada agora, as sementes estão sendo lançadas, a gente está guardando, por isso que o salmista fala: a tua palavra eu escondi, guardei a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ok? Esses textos corroboram porque quando eu conservo a palavra de Deus no meu coração, quando você conserva a palavra de Deus no teu coração, e aqui o texto diz: um coração honesto só consegue guardar a palavra de todo o coração, de toda a integridade, um coração firmemente honesto. Está aqui.
e ouvindo a palavra, a conservam. Conservar é guardar, gente. É não deixar perder, é não deixar estragar, é conservar sempre. Aleluia. Num coração honesto e bom. Então, o nosso coração precisa ser honesto e precisa ser um coração bondoso. Quem vai fazer isso? De nós mesmos não conseguiremos. É o Espírito Santo que vai fazer isso em nossas vidas. É o Espírito Santo que vai mover a tua vida para que você tenha um coração honesto e bom. E aí, o texto completa-se. E dão fruto com perseverança. E tem mais. Dar fruto com perseverança é não desistir, porque a perseverança consiste em insistir naquilo que se pode ter resultado ou que você tem certeza que vai ter resultado. Você não vai parar. Se tem uma coisa que a gente tem certeza que tem resultado, é a palavra de Deus nas nossas vidas. Portanto, se esta palavra está guardada em nossos corações e nós a conservarmos em nossos corações e a praticarmos, obviamente, nós vamos dar frutos através da perseverança. E é essa perseverança que vai fluir em nossas vidas. E é essa perseverança que vai fluir em nossos corações. E é essa perseverança que vai fazer a gente entender que vale a pena servir a Deus. Que vale a pena ter uma boa terra para que a semente ou as sementes lançadas sempre possam produzir frutos. Frutos que futuramente vão te alimentar. Frutos que futuramente vão alimentar outras pessoas. Frutos que vão ser tão frondosos que vão gerar ataques, que vão gerar pedradas, que vão gerar cutucadas, mas frutos que serão bênção em nossas vidas. Então precisamos entender que, para ser uma boa terra, o nosso coração tem que ser honesto e bondoso. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Para que esta boa terra possa se conservar boa terra, é necessário estar na presença de Deus em todo o tempo. Não podemos sair da presença de Deus. E a diferença que está aqui do versículo 14 contra os espinhos, nos espinhos o texto não fala que a pessoa sai, não. Aqui no versículo 14, na semente entre os espinhos, a pessoa até continua. A pessoa até dá fruto, mas está aqui, ó, não dá fruto com perfeição. Então não significa que aquela que está em espinhos, que é a mais comum que acontece nas igrejas, hoje o que mais tem dentro das igrejas são sementes lançadas em espinhos, ou seja, pessoas que têm a sua vida como se fossem espinhos. Por quê? Elas até são evangélicas, crentes no Senhor Jesus Cristo, não lhes passa pela cabeça abandonar a presença de Deus, até estão na presença de Deus, só que, diz a Bíblia, que os cuidados deste mundo, ou seja, as preocupações, os problemas, as dívidas, as dificuldades, enfermidades, um monte de coisa ruim, e as coisas boas, ou seja, riquezas e deleites da vida, tanto as ruins quanto as boas, atrapalham. Mesmo estas pessoas ainda estando na presença de Deus, elas conseguem até dar fruto, mas diz a Bíblia que não dão fruto com perfeição, ou seja, esse fruto não é tão legal. Para o fruto ser realmente um bom fruto, tem que ser boa terra. E a boa terra consiste em um coração honesto e bom. Alguém pode glorificar Deus por isso? Porque o coração honesto, ele vai ser um coração sincero. Vamos aqui, cá entre nós aqui, gente. Se tivermos um coração sincero, nós falaremos com o Senhor o que está acontecendo conosco, embora Ele saiba. Mas é necessário que você fale com Deus. Se o nosso coração for tomado de bondade, que só vem de Deus para nossas vidas, só vem do Espírito Santo para a tua vida e para a minha vida, nós sentiremos esta unção e deixaremos de tomar algumas decisões que outrora tomaríamos meio que apressadamente. Então, um coração honesto e bom, ele vai necessariamente sempre buscar ser sincero com Deus. Necessariamente vai sempre buscar falar a verdade com Deus, porque não tem como escolher nada de Deus. Porque necessariamente também, via de regra, haverá um fruto, e um fruto muito bom, através da sua perseverança em continuar sendo uma boa terra. Eu e você, então, para a gente poder terminar essa mensagem, nós precisamos ser boa terra e para isso temos que perseverar. Não sou eu que vou te ensinar, não sou eu que vou te dar forças, é o Espírito Santo que te ensina, é o Senhor Jesus que te dá força, porque a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Então, é pelo Senhor Jesus Cristo, pelo carpinteiro. É por Ele que nós cremos, somos e existimos. Porque dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada do que está acontecendo agora poderia existir. Então, adore e glorifica Ele ao nome do Senhor Jesus Cristo. E viva o melhor. Tenha sobre tua vida a certeza de que precisamos ser boa terra. Sejamos boa terra.